ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Então, Tom, você não acha que o arrebatamento será em 2 ou 3 anos? Não, acho que será antes e vou te explicar por quê. Hoje meu nome é Tom e você está no canal Watchman River. Fico feliz por sua presença e espero que esteja bem. Lembro que não sou profeta nem pastor. Sou só um cara sentado à beira do rio coberto de neve em Connecticut. Falando sobre Jesus, vou ler algumas escrituras antes de começarmos a conversa. Certo, vou abrir em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Essa hora da provação, também conhecida como a 70ª semana de Daniel, os 7 anos de tribulação, em breve chegará ao mundo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, e esperar por seu Filho dos céus, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Vamos para 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 a 6. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Me deem um amém, obrigado. Vamos para 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que permanecermos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras que me confortam. Vou te dizer que isso me conforta todos os dias. Eu vou encontrar Jesus nos ares. Não é a segunda vinda. Os pés dele não tocam o Monte das Oliveiras. Mais uma, João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras lindas de Jesus ali, simplesmente maravilhosas. Alguns me perguntam, Tomé, acha que ainda estaremos aqui em 2 ou 3 anos? Minha resposta é não. Essa é minha opinião. Vou explicar por quê. Ok, as pessoas vão perguntar. Como você pode afirmar que o arrebatamento deve ocorrer em até 2 ou 3 anos? Bem, eu vou te mostrar e vou usar 2 pontos para te mostrar. E acho que poderia encontrar mais 10, sinceramente. Mas eu vou falar apenas sobre 2 coisas que me mostram que este mundo não é sustentável e que a tribulação de 7 anos está prestes a começar. Vou começar com essa aqui, ok? Elon Musk participou de um podcast há cerca de 2 meses, acho que foi em 22 de dezembro de 2025. Então, há pouco mais de 2 meses, ele participou de um podcast chamado Moonshots. Vou ler algumas dessas citações. Por favor, ouça essas citações do Elon, certo? Uma recomendação lateral que eu tenho é: não se preocupe em guardar dinheiro para a aposentadoria. Daqui a 10 ou 20 anos, isso não vai importar. Você não vai precisar economizar para a aposentadoria. Se qualquer uma das coisas que dissemos for verdade, economizar para a aposentadoria será irrelevante. Então, o cara que comanda o podcast, Peter Diamandis, perguntou: qual é o seu prazo para a singularidade? E Elon respondeu: já estamos na singularidade. Eu não preciso só ter assento na primeira fila. Eu estou na quadra e ainda assim isso me surpreende. E às vezes, várias vezes por semana, justo quando eu penso, fico tipo, uau! E aí 2 dias depois, mais uau! Ele está falando sobre o crescimento da IA. Eu acho que vamos alcançar a AGI, que é a Inteligência Geral Artificial, no ano que vem, em 2026.
Agora, ele disse isso em dezembro, então ele está falando sobre este ano 2026 alcançar a inteligência geral artificial. Tenho confiança de que até 2030 a IA vai superar a inteligência de todos os seres humanos juntos. Peter Diamandis disse: não existe esse conceito de vamos desacelerar deliberadamente, certo? É impossível neste estágio, certo? Elon disse: sim, eu já tinha aconselhado que a gente desacelerasse, mas isso é inútil. Eu disse: acho que estamos indo rápido demais, pessoal. Eu disse isso por muitos anos, e finalmente cheguei à conclusão de que posso ser um espectador ou um participante, mas não posso parar isso. Fim da citação. Isso, pessoal, é inacreditável, sabe? Inteligência artificial geral em 2026 significa que a IA será mais inteligente em qualquer assunto específico do que qualquer ser humano na Terra. E isso vai acontecer este ano. Estamos falando sobre perdas massivas de empregos por causa disso, estamos falando sobre um ambiente caótico com a tecnologia saindo do controle. Eu não vejo isso acontecendo. Sabe, esse podcast mostrou esses caras meio que rindo disso. Tudo era meio que, sabe, brincadeira sobre o assunto. Mas, sabe, eles entendem os perigos disso. E eu lembro de ter te contado, o quê? Há 2 anos, Elon Musk e mais 150, acho que 150 outras pessoas, assinaram um documento dizendo: vamos desacelerar isso. Não conseguimos controlar isso, então vamos desacelerar. Outros preferiram seguir em frente. Tem muito dinheiro envolvido, é de graça e eles foram em frente e agora não tem como parar. E eu não vejo isso no livro da realidade, porque eles literalmente dizem que isso ameaça a humanidade, que isso pode ser a extinção da humanidade, mas mesmo assim, vamos em frente. Nós não temos muito tempo, eu não tenho. E sabe de uma coisa, Elon Musk fica mudando essas datas. Eu venho acompanhando isso há anos. E ele disse antes, bem, até 2035 talvez tenhamos AGI. Agora, ele diz, até 2026 é como se estivesse crescendo tão rápido. Certo, meu próximo ponto. O plano do presidente Trump para a faixa de Gaza e o Conselho de Paz. Certo, estamos em um ponto agora. Estamos nos aproximando desse prazo em que o Hamas deve se desarmar para que possam começar a reconstruir Gaza. Isso não pode acontecer, simplesmente não pode acontecer. Não está nas escrituras que Gaza será reconstruída e se tornará a Riviera, simplesmente não pode acontecer. Talvez isso possa ser adiado por mais 6 meses, talvez porque eles estejam lutando essa guerra com o Irã. E você sabe, talvez tentem negociar com o Hamas. Talvez isso possa se arrastar por mais um tempo, mas estamos meio que naquela linha onde decisões estão sendo tomadas sobre Gaza, e não vai ser a pausa de todos os países. Naquela faixa de terra, eles podem começar a demolir tudo, não vão construir uma Riviera na faixa de Gaza. Em algum momento, a tribulação de 7 anos vai começar, ou a reconstrução de Gaza. Agora, eu não sou um apostador, mas se fosse, seria isso. A tribulação de 7 anos vai começar. Eu só acho que chegamos a um limite. Fomos longe demais com a profecia. É como aquela pedra gigante perseguindo Indiana Jones no primeiro filme do Indiana Jones. É assim que está a profecia bíblica agora. E ela não vai subir aquela colina de novo. Aquela pedra, aquela rocha não vai rolar de volta para cima daquela colina. Não vejo o arrebatamento distante, essa é minha opinião. Por isso sempre digo que olho para cima todos os dias. Acho que todos os sinais já se convergiram. Acho que essa guerra no Oriente Médio é algo grande pelas coisas que estamos vendo. Existem grandes guerras proféticas acontecendo agora, e há guerras e rumores de guerras. Há terremotos em diversos lugares, estamos vivendo nos últimos dias. Essa é a minha opinião. Vale mais ou menos, bem, espere um minuto. Eles não fazem mais moedas de 1 centavo, então essa é a minha moeda de 5 centavos. Pronto, arredondei, tudo bem? Então vamos ao que está acontecendo no mundo, certo? Primeiro vou silenciar meu celular, que eu já deveria ter feito, assim ninguém me incomoda. Agora vou te contar, tudo bem? Vamos lá. As forças de defesa de Israel emitem um aviso de evacuação para todo o sul do Líbano e dizem para todos saírem em direção ao norte, até o rio Litani. Isso está acontecendo agora, com milhares de pessoas deixando o sul do Líbano e indo ao norte por orientação recebida nos celulares.
Vocês têm que sair. Coisas enormes, enormes estão chegando ao sul do Líbano, já começou, mas agora eles estão dizendo, saiam, saiam. Eles estão cansados do Hezbollah. E eu acho que o governo libanês realmente está se arrependendo de não ter lidado com o Hezbollah. Mas quem sabe, quem sabe? Pouco antes de eu começar a gravar, houve um ataque conjunto de mísseis do Irã e do Hezbollah contra Israel. Israel afirmou hoje que ocorreram ondas de mísseis disparados do Irã e do Líbano em direção ao centro do país. Mas foram apenas alguns mísseis, e todos eles foram interceptados com sucesso. É como se fosse assim, é desse jeito que essa guerra está sendo travada. Será? Só isso? Para mim, parece que a mão de Deus está guiando isso. Porque, cara, o Irã realmente não impressionou ninguém com a resposta deles. Sabe, ninguém achou, ninguém pensou que aquele ataque inicial que matou Khomeini e vários outros líderes, aconteceria em plena luz do dia. É tão simples, tipo, você não pensaria se soubesse que países estão ameaçando te atacar. E eles tinham tudo aquilo, tudo lá pronto para atacar. Você não evitaria se reunir em um prédio? Eu não consigo imaginar pensar que eles nunca atacariam de dia, mas era o que pensavam, que só atacavam à noite. Então vamos fazer nossa reunião e Kabum, Wumi, aí está, Bubba. Notícias do Telegram compartilharam isso. Ele disse, isso é enorme. Israel acabou de atacar o prédio da Assembleia dos Especialistas em Qom. Calma, é no Irã, é Qom. Esse não era um alvo militar. Esse é o órgão clerical de 88 membros constitucionalmente responsável por escolher o próximo líder supremo do Irã. Relatórios indicam que o prédio foi atingido enquanto os membros votavam para escolher o sucessor de Khomeini. Leia isso de novo. Israel bombardeou a eleição, eles bombardearam o processo constitucional. Por escolher a única pessoa que, teoricamente, poderia unificar o regime, negociar em seu nome e assinar um cessar-fogo. Israel atacou enquanto eles estavam contando os votos para a nomeação do líder supremo. Isso aconteceu ontem, Amir Sarfati disse. Israel os atacou enquanto eles estavam contando os votos para escolher o próximo líder supremo. E uma fonte israelense disse. Não está claro quantos dos 88 membros do Conselho de Especialistas estavam lá no momento do ataque, mas havia uma reunião no prédio durante o ataque. Mais tarde, a agência de notícias iraniana Fars disse que a Assembleia de Especialistas não foi prejudicada. Ela está nos estágios finais de seleção de um novo líder. Segundo o relatório, as pessoas no prédio atacado hoje eram os contadores de votos. Ontem não foi um bom dia para ser contador de votos no Irã. Isso é o que eles dizem até agora. O que mais? O Notícias do Início das Dores compartilhou isso no Telegram, de acordo com Noam Amir, que é comentarista militar e de segurança israelense no canal 14 em Israel. Citação. Alguém pode explicar para o filho de Khomeini que realmente não importa se eles o declaram ou não? O filho é ainda mais psicopata do que o pai, e ele é um alvo, seja declarado oficialmente ou não. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse o seguinte: qualquer líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para continuar liderando o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos e o mundo livre, além dos países da região, e oprimir o povo iraniano, será um alvo inequívoco para a eliminação. Não importa qual seja o nome dele ou onde ele se esconda. Continuaremos a agir com toda a força, junto com nossos parceiros americanos, para desmantelar as capacidades do regime e criar as condições para que o povo iraniano o derrube e substitua. Tempos incríveis em que estamos vivendo. Uau! O presidente Trump disse que está disposto a fornecer armas aos iranianos para ajudá-los a derrubar totalmente o governo deles. Disse isso ontem. Ele também disse que o Irã não tem mais sistemas de defesa aérea ou capacidades de detecção e deve se preparar para grandes danos. Um repórter perguntou ontem ao presidente Trump: Israel forçou você a atacar o Irã? E ele disse que, se alguma coisa foi o contrário. Tucker Carlson não gostou de ouvir isso porque todo mundo estava dizendo: não, Israel manda em Trump. Eles forçaram ele. E ele disse: não, foi o contrário. Achei isso interessante. Ele também anunciou que a Marinha dos Estados Unidos, o presidente Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz o mais rápido possível. Dá uma olhada nesse vídeo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse: você está vendo esse míssil?
Esse é um míssil iraniano que caiu dentro do Irã e atingiu civis inocentes. Agora pense em quantas outras vezes isso já aconteceu. Vídeo louco. Parece uma cobra para mim, não parece uma cobra? Interessante. Bubba, do Bubba News, compartilhou isso ontem e disse que Israel esteve muito ocupado. Ele escreveu tarde da noite passada, então fala sobre ontem. Em breve, essa guerra de 2 frontes vai se tornar 3, 4 frontes, e é muito provável que Israel esteja lutando em até 8 ou 9 frontes ou mais nas próximas semanas ou meses. Ao olhar através da lente profética, com as manchetes diárias apontando exatamente para a mesma direção, 2026 será diferente de qualquer ano que você ou eu já vimos. Venha logo, Senhor Jesus. Amém. Eu concordo totalmente, Bubba. Concordo totalmente. Nunca veremos nada parecido com o que vamos presenciar antes desse arrebatamento. Ele também disse que está começando a haver mais atividades de ataque aumentando na região de Elão, no Irã. Houve até uma explosão e um ataque na província de Bushehr, perto da usina nuclear de Bushehr. Cara, fique de olho em Jesus e não deixe essas coisas te preocupar ou perturbar. Lembre-se, Jesus disse para não deixar seu coração se perturbar. Ele está no controle, ele não está abalado, sabe? Apenas confie nele. Se isso começar a te preocupar, desligue e diga: Jesus, eu confio em ti, porque ele está voltando em breve. Israel hoje compartilhou isso no Telegram. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, Brad Cooper, diz que suas forças estão usando drones de ataque unidirecionais projetados pelo Irã para atacar o regime do Ayatollah. Ele disse: nós os levamos de volta para a América, melhoramos eles e os lançamos de volta contra o Irã. Uau, isso é bem impressionante. Pegando os próprios drones deles, melhorando em 100 vezes e depois lançando de volta para lá. O que mais? As forças de defesa de Israel, antes de eu começar a gravar, estimaram há alguns minutos, isso foi alguns minutos antes de eu começar a gravar, temos pelo menos mais 2 semanas de ataques conjuntos Israel-Estados Unidos ao Irã. Ontem disseram 4 semanas, agora falam em 2. Vamos ver. O Jerusalem Post informou que as forças de defesa de Israel se preparam para possível ataque dos Houthis, enquanto um oficial diz que o grupo se rearmou com apoio do Irã. O oficial ainda alertou que, com a assistência do Irã, os Houthis reconstruíram suas capacidades de mísseis balísticos e veículos aéreos não tripulados, que podem potencialmente alcançar Israel. Então os Houthis estão fazendo o que os Houthis fazem, eles são malucos. É como uma dança fazendo aquele lance dos Houthis. Israel, hoje publicou isso ontem à noite, horário do Oriente Médio. Onda após onda de aviões de guerra israelenses estão eliminando rapidamente a capacidade do Irã de lançar mísseis balísticos contra Israel e alvos em todo o Oriente Médio. E então o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre o que espera o Irã na noite passada, disse: você está prestes a ver essa campanha se intensificar à medida que as 2 forças aéreas mais poderosas do mundo participam e desmontam esse regime terrorista. Isso foi tarde da noite passada, no horário do Oriente Médio. Os Estados Unidos dizem que destruíram 17 navios de guerra iranianos, incluindo um de seus submarinos. Estamos afundando toda a marinha iraniana. Eles afundaram um submarino com um torpedo, se não me engano. Deixe-me ver, tenho essa informação aqui. Essa notícia saiu antes de eu começar a gravar. Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano valioso com um torpedo, o primeiro afundamento desse tipo de um navio inimigo desde a Segunda Guerra Mundial, disse o secretário de Guerra Pete Hegseth esta manhã. Tá aí. O que mais? O Irã diz que fechou o Estreito de Hormuz de novo e que os preços logo vão disparar para dólares por barril. Esse é o objetivo deles. É isso que eles querem que aconteça. Tenho a sensação de que o presidente Trump e Netanyahu não vão deixar isso acontecer. Vamos ver no que vai dar. Isso é da New Republic. Só, você sabe, um aviso, mas isso estava em todo lugar. É simplesmente fascinante. Líderes militares dizem que a guerra com o Irã é para que Trump possa trazer o Armagedon. Você ouviu falar disso ontem? Isso estava em todo lugar. As tropas registraram mais de 110 reclamações sobre esses comentários junto à Fundação para a Liberdade Religiosa Militar, sem nenhuma mensagem clara vinda da Casa Branca. Com relação ao propósito da guerra com o Irã,
os comandantes militares dos Estados Unidos recorreram a Jesus, aparentemente dizendo às tropas americanas que a guerra é sancionada biblicamente. Isso é interessante. A China pede que os Estados Unidos e o Irã retomem as negociações. A China está preocupada com as coisas. A China diz que o Estreito de Hormuz deve permanecer estável e seguro. A China está preocupada com os terremotos nas últimas 24 horas, 52 acima de 5, 53 acima de 5.0 acima de 4.0 e 13 acima de 5.0. Aí está. Que tal quer ir para o mundo dos palhaços comigo? Vamos lá, vamos lá. Isso não é engraçado, isso é um pesadelo. Se algum de vocês mora nessa área, por favor, confirme isso e me diga se é verdade. Mas os moradores do Mississippi estão reclamando que a usina de IA do Elon Musk, que fica perto dali, é tão barulhenta que eles não conseguem dormir. Ouça isso. Moradores de South Haven, Mississippi, uma cidade próxima à divisa do estado com o Tennessee, estão se manifestando para compartilhar seu descontentamento com o mais novo empreendimento do bilionário Elon Musk, de acordo com uma reportagem da NBC News. Musk, atualmente envolvido em todos os aspectos da tecnologia, ele comprou uma usina abandonada na cidade em 2025 para uso de sua empresa SIA. A usina atualmente possui 27 turbinas, número que Musk espera aumentar. As turbinas são tão barulhentas que as pessoas que moram em South Haven estão sofrendo com insônia, mas a empresa não parece se importar. Em 17 de fevereiro, a cidade fez uma audiência regulatória, onde moradores expressaram seus sentimentos, que não foram muito positivos. Nathan Reed, que vive em South Haven durante toda a sua vida, declarou na audiência, abre aspas, isso não foi um desenvolvimento planejado com cuidado, foi uma explosão industrial imposta à nossa comunidade residencial. Fecha aspas. Ed Gossett, de 76 anos, explicou. Ele sempre achou que passaria o resto da vida em South Haven, em sua casa em South Haven. Mas disse, neste momento eu não conseguiria nem doar minha casa com todo esse barulho. Você consegue imaginar? Eu sinto por essas pessoas, eu nem consigo imaginar. Ouvi dizer que é um mundo de palhaços. Mais tarde, no artigo, disseram que gastaram mais de $1 milhão numa barreira de som, mas ela foi feita de forma barata e não serviu para nada. Não fez nada pelo som, mas eu não consigo imaginar, sabe, ter que lidar com esse barulho o tempo todo. Mundo de palhaços. E vocês, como estão? Tudo bem? Faz tempo que não peço para vocês pegarem um biscoito, mas hoje pode ser o dia, porque eu bem que aceitaria um biscoito. Pause o vídeo, pegue um biscoito e volte. Vamos ler alguns comentários do dia. Craig, guerras e rumores de guerras, terremotos, inteligência artificial, IDs digitais e Neuralink. Tom, estamos nos últimos dias. Amém, Craig. Eu concordo. Isso não é sustentável. Karina, minha avó de 87 anos está doente há cerca de um mês e está começando a perder a esperança e a vontade de viver. O pior é que ela não é salva. Agradeço muito suas orações. Bem, muitas pessoas vão orar pela sua avó de 87 anos, Karina. Obrigado por compartilhar isso. Nicole, estou aqui no Oriente Médio agora, não há voos entrando ou saindo. Por favor, orem por nós que estamos aqui, santos. Amém. Nós vamos orar, Nicole. Estamos orando por vocês. Cristina, eu oro para que a luz do Evangelho brilhe em todo o Oriente Médio. Amém, irmã? Amém. Para outro, Jonathan, às vezes me sinto tão inadequado e sinto que as coisas não estão andando rápido o suficiente para mim. Mas eu preciso perceber que não estou mais no meu tempo, estou no tempo de Deus. Exatamente, irmão. Exatamente. Confie em mim. Confie em mim. Se o Senhor nos permitisse escolher o dia do arrebatamento, seria o dia errado. Não seria um dia perfeitamente bom, seria o dia errado. Somente o Deus Altíssimo vai escolher esse momento perfeito e esse dia perfeito. E todos nós vamos saber disso. E eu sei que quando estivermos todos face a face com Jesus, ninguém vai dizer: por que você demorou tanto, sabe, Ash, querido Tom e família Watchman River? Enquanto eu sento aqui e vejo as pessoas tão assustadas, elas estão surtando e preocupadas com tudo o que está acontecendo.
Mas quando eu digo que não estou preocupado ou com medo, eles olham para mim como se eu fosse louco. Mas eu digo, Deus sabe o que está fazendo, e eu tenho o conforto de saber que pertenço a Ele. E se algo acontecer, estarei com Jesus, seja pelo arrebatamento ou porque chegou a minha hora de partir. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Olho para cima todos os dias, sabendo que logo estaremos indo para casa. Oro por todos que ainda estão perdidos. Essa é uma boa oração. Sim, há muitos perdidos. Eu sempre compartilho o evangelho no final desses vídeos, 6 dias por semana. Acho isso muito importante. E alguns vão perguntar, por que não compartilhar o evangelho logo no início? É porque alguém que não conhece o Senhor, se começar a ouvir o evangelho logo no início de um vídeo, vai pensar, eu não quero ouvir isso, sabe? Mas às vezes, ao ouvirem o que ocorre no mundo e receberem o vídeo, elas ficam assim. Mas eu estou te dizendo agora, se você é uma dessas pessoas que não conhece Jesus ou não tem certeza, essa é a parte mais importante do vídeo. Bem aqui é para você entender que todos nós somos pecadores agora. Eu sei. Quando você fala pecadores para os não crentes, quase parece que estamos te acusando de ser um assassino cruel. Mas não é isso. Porque quando você entende o que é pecado, pecado é simplesmente não ser perfeito. É ficar aquém da glória de Deus ou errar o alvo. Sabe, o padrão de Deus é a perfeição. E o padrão dele está além do que a gente pode imaginar. A gente não consegue, sabe, todo o Antigo Testamento foi escrito com muitas leis mostrando pra gente, uau, sabe de uma coisa? Não são apenas os 10 mandamentos, mas centenas de leis. Eu não dou conta, nunca conseguiria, nem consigo cumprir os 10 mandamentos. Porque se eu não quebro eles realmente matando alguém, o que graças a Deus eu nunca fiz. Já odiei pessoas no coração e Jesus disse, odiar alguém no coração é ser culpado como um assassino. Mas toda essa lei foi colocada lá só para mostrar para a gente que vocês precisam de um Salvador. E o Deus Altíssimo providenciou seu único filho unigênito, Jesus. Jesus deixou seu trono e veio há 2000 anos assumindo forma humana. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo e veio aqui e viveu uma vida completamente perfeita. Ele cumpriu a lei completamente, 100%. O desempenho dele, o desempenho de Jesus foi absolutamente perfeito, porque ele é 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo, totalmente Deus, totalmente homem. Andando por esta terra, fazendo milagres incríveis, ensinamentos incríveis, curando pessoas, amando as pessoas, simplesmente incrível. Jesus foi como nenhum outro, mas ele veio aqui para morrer. Ele veio aqui para derramar sangue. Não deixe ninguém jamais te dizer que ele teve um final ruim. Ele foi um bom profeta, sábio, mas uau, que final. Não, ele veio aqui para derramar seu sangue para resgatar você e a mim do nosso problema com o pecado. Esse sangue que ele derramou é sangue de Deus. Esse sangue expiatório é tão poderoso que pode pegar todo o seu problema com o pecado e removê-lo de você. Tão longe quanto o leste do oeste, ele te lava e te deixa branco como neve. Para ser salvo, basta dizer, Jesus, eu admito que sou um pecador. Já pensei algumas coisas bem ruins na minha vida e fiz coisas das quais me envergonho. Eu sou um pecador. E eu preciso acreditar no seu sangue, e agora eu tenho fé no seu sangue de que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve, e eu creio na sua obra consumada. Na cruz você foi pregado, derramou sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, eu preciso de um Salvador, você é o Salvador do mundo. E uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, você é salvo. Você realmente nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você será uma nova criação em Cristo. Jesus, assentado nos lugares celestiais, pertencendo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E sabe de uma coisa? Você vai passar a eternidade no paraíso. Nós merecemos isso? Não, essa é a graça de Deus e é assim que somos salvos. Somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, e graça significa favor imerecido ou um presente que não foi conquistado. É assim que somos salvos. É tudo Deus. Ele recebe toda a glória e crédito para sempre. Jesus recebe louvor e glória. Por isso sempre digo que não é baseado. Nossa salvação não é baseada em nossas obras. Nossas obras se baseiam no fato de que já fomos salvos, mas elas não influenciam nem acrescentam a nossa salvação. Certo, pois se acrescentassem, você teria parte do louvor e da glória, mas só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores receberão para sempre. E mal posso esperar para estar face a face com ele em breve.
cantando louvores e agradecendo a Ele por toda a eternidade por ter salvado um miserável como eu. Sabe, eu sei que alguns de vocês podem se identificar, mas não adiem isso. Você não vai querer encarar Jesus no dia do julgamento. Se ignorar esta mensagem, enfrentará Jesus no dia do julgamento e verá que ainda carrega seus pecados por rejeitar o pagamento. Enquanto você ainda tem fôlego, ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Isso é assustador, não quero que você passe por esse terror. Então você será levado para a separação eterna de Deus. Você não vai dizer que é injusto, porque vai dizer: eu ouvi, meu Deus. O Filho unigênito de Deus foi à cruz, sangrou, morreu e ressuscitou por mim, para me salvar. Quando eu tinha fôlego, dizia que não precisava disso. Não seja assim, o tempo é curto. Ok? Eu orei por você esta manhã. No meu tempo de oração, eu orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo, isso inclui você. Então, goste ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, mas não depende de mim, e sim de Deus Altíssimo. Mas se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,